Eu separei aqui um post no Instagram hoje pra nós dar uma olhada. É dessa Daniela Kleiman, não sei. Uma futurista palestrante, CEO da Future Company, novos comportamentos de tecnologia, conselho de daí já me dá uma dorzinha no coração, mas o post é bom, né? E colunista da época, negócio também me dá uma dorzinha no coração, mas enfim. Então tudo que eu segui ela, mas tudo que eu consumi é com um grão de sal, que nem diz em inglês, né? Por exemplo, que fazer a cama todos os dias aumenta em 206% a chance de se tornar milionário. É essa a diferença mesmo, quem é milionário e quem não é, né? Mas eu separei esse post aqui, a crise de meia-idade chegou para os millennials. Eu me identifiquei com esse post. Vamos ler primeiro a legenda e depois o conteúdo mesmo, né? A crise de meia-idade millennium é bem diferente das gerações anteriores. A geração que acreditou em propósito, flexibilidade e liberdade chegou aos 40 anos cansada, sem garantias e com poucas conquistas. É verdade. A conta das promessas que fizeram para os Y bateu na porta e muita gente está tentando entender se o problema era o sonho ou o sistema que nunca esteve pronto para deixar que ele acontecer de fato. Muita gente está tentando entender se o problema tem muita gente que não acordou ainda para entender que é o sistema, né? Mas enfim, o Bruce Springsteen, que é um dos meus cantores preferidos, uma frase, um verso de uma música que é assim: It is a dream, a lie, if it don't come true, or is it something worse? Eu gosto desses dois versos aí porque tem um erro de gramática em inglês, pra gente entender que não existe erro na real, né? E que dois versos bonitos, né? Seria um sonho uma mentira se ele não se realiza, ou seria algo pior? Aqui é algo pior, né? É algo pior, é algo pensado e estruturado para ser assim. Talvez a pergunta agora seja, depois do propósito, o que vem? E aqui eu gostei que ela é conteúdo produzido 100% por um ser humano, tá? As fontes, enfim. A crise de meia-idade chegou para os millennials. A qualidade tá meio ruim. No celular é muito melhor a qualidade, não sei. A geração que queria mudar o mundo agora tenta se encaixar nele. Não, a gente ainda tenta mudar o mundo. A gente vai. Nós vamos dar um jeito nisso. No caso dos millennials, a crise não é sobre a idade, mas sim sobre as promessas não cumpridas. E, cara, quem tem aí seus 32 até os 40 e poucos anos sabe que a gente cresceu com muitas promessas, né? A gente... Bom, eu tive o privilégio de ter várias oportunidades, enfim, mas a gente cresceu com uma promessa, assim, não só das oportunidades que eu tive de estudar, e daí os professores, nossa, que legal, tu pode ser o que tu quiser, os pais também, mas de ter uma perspectiva de mundo que teria um futuro melhor para todos, né? A gente cresceu imaginando carros voadores, né? Não era uma utopia mais pensar em carros voadores, não era uma ficção científica, era algo que realmente parecia possível, mas não só isso, outras coisas, né? A tecnologia bombando, a gente viu a internet nascer e a possibilidade de tudo da internet, pipipi, popopó, e daí hoje. Ela tá sendo usada pra isso que ela tá sendo usada, né? Mas enfim. Antes, a crise de meia-idade se apresentava através de clichês masculinos, como trocar a esposa pela novinha ou dirigir um modelo esportivo. Né? O clássico, né? Clássico, comprou uma moto, comprou uma Harley Davidson, né? Enfim, ou é isso, deixou a família para ir ver uma aventura. Hoje ela é silenciosa, invisível e muitas vezes coletiva. Os millennials, que são as pessoas nascidas entre 1981 e 1996, estão entrando nesse ciclo. Aqui ela usa as datas mais ou menos dos Estados Unidos, né? A gente tem que entender que essa coisa da geracional, ela não é um fixo, assim, né? É fluido, né? Mas a crise não é de tédio, de frustração. Verdade. Verdade. Não é sobre tédio, é de frustração. E eu gosto também de uma frase do Eddie Vedder, do Pearl Jam, né? Que hoje em dia a crise de meia-idade chega mais cedo. Eu nunca entendi entendo essas nomenclaturas e datas aí, só sei que tem nós e os Enzos. É verdade. Os Enzos na academia. Qual que geração conhecia da Marina e da tua filha, Edu? E é isso, não é tédio, é frustração. A gente tá frustrado com esse mundo que prometeram um monte de coisa. Imagina, olha a internet, olha a possibilidade de estar chegando em qualquer lugar do mundo com esse vídeo em 1080p, e daí a gente posta uma coisa na internet, só comentário na internet. A geração que ia mudar o mundo, mudar tudo, cresceu ouvindo que
fizer o que você ama, se fizer o que você ama, nunca vai trabalhar. Tipo, se tu trabalhar com o que tu ama, não vai ser trabalho. E daí a gente cresceu sem, né, ser informado de que as relações de trabalho não funcionam assim, né? As relações de trabalho, elas fazem com que o trabalho seja o trabalho e pronto, não vai ser propósito, né? Propósito é mais importante que salário. Daí tu vê que tem uma ideologia ali por trás do que a gente cresceu ouvindo. Viver experiências vale mais do que ter posses. Isso tudo é verdade, eu cresci ouvindo isso. É possível viver de pequenos negócios com alma. Se tiver uma única boa ideia, você pode se tornar Bilionário. Se você começar a encher o saco, começar com palhaçada, com brincadeira, eu falo com você, você fica na sua. Pode crer? Tô com minha mente aberta, tô tranquilo, meu dia tá ganho, não vem encher meu saco, não. Pode crer? Ladrão. É possível ser nômade e trabalhar remoto de qualquer lugar do mundo. Isso aqui é possível. Isso aqui é possível. Não vou dizer que é tão distante assim. Essa é possível. Agora, qualquer lugar do mundo, não. Lugares que aceitam pessoas, imigração, né? Que tu não vai ser hostilizado na rua, e o ICE não vai vir te pegar de madrugada, né? Mas a gente vê aqui toda uma coisa por trás, né? Se você fizer o que ama, nunca vai trabalhar. Aqui tipo assim, existe a possibilidade de amar seu trabalho, essa é a coisa. E aqui, por trás disso, tá aquela coisa de trabalhar até exaustão. Como é o que tu ama, não tem problema se tu deixar tua família de lado. Não tem problema se tu deixar os amigos de lado. Fica aí um alienado. Se torne um alienado pra trabalhar. Propósito é mais importante que salário. Isso, vão te pagar pouco. E é isso. Eu como professor, nossa, tem professor que é assim, cara, tem que dar uma esgualepada, tinha que dar uma bufetada com o capital na cabeça deles pra dizer assim, tá, cara, mas não é pra ser assim, né? Não é pra ser assim, né? Pode ter propósito e o teu empregador te pagar um bom salário, né? Viver experiências vale mais do que ter posse. Aí eles venderam a ideia de que viajar é melhor do que ter uma casa própria. Imagina, vou viajar, não preciso ter casa própria. Vou fazer uma viagem pra Europa, vou ficar 30 dias lá. É legal, né? É legal fazer, né? Em vez de fazer uma entrada no meu apartamento, na casa própria. E daí tem o outro lado, quem não consegue viajar e também não conseguiria dar a entrada numa casa própria, também não fica tão bolado se não consegue. Não, mas é melhor. Eu tô vivendo, né? Não preciso de um carro, não preciso do meu imóvel próprio, minha casa própria. Eu estou vivendo experiências. Eu estou vivendo. Me mimei. Vou comprar lá vou gastar comprinhas bobas na Shopee porque realmente não tem como. Não existe como eu guardar dinheiro para comprar minha casa própria, mas pelo menos eu estou vivendo. Eu estou tendo experiências. Essa aqui, sim. Essa aqui, tem gente até hoje acredita, né? Se tu tiver uma boa ideia, você pode se tornar bilionário. Não existe bilionário que tenha acontecido isso, né? Todos tiveram. O Bill Gates. Bill Gates teve a família dele que investiu nele, né? Não sei o quê. Todos eles tiveram um aporte bem grande no início da carreira, né? No início da ideia. Mas esse discurso criou um descompasso brutal entre a expectativa e a realidade. Millennials ganham 20% menos do que os boomers na mesma idade. Sim. A gente já falou isso sexta-feira, né? A Mari trouxe as frustrações dela e eu disse, eu não consigo imaginar as mesmas coisas que meu pai tinha na minha idade, porque eu não tenho como. E 20% assim é a média, né? É a média. Adiam marcos como compra de casa e formação de família. Sentem-se presos entre expectativas antigas e uma nova realidade. É isso que eu falei, a gente achou que a gente ia ter a experiência em detrimento das posses, mas a gente também achou que a gente ia ter as posses, né? Também queria ter a casa, a gente também imaginou, embora muito tempo atrás eu lembro que eu era meio alienado, eu achava que pagar aluguel era melhor do que ter minha casa própria, né? Não sei como conseguiram enfiar isso na cabeça, eu acho que é por causa disso, porque daí tem dinheiro pra fazer uma entrada, daí melhor tu fazer outra coisa e viajar, não lembro como é que era. Mas eu lembro que eu tive essa conversa com meu pai e hoje eu realmente concordo com ele que é melhor ter a casa própria, né? O trabalho com propósito
O trabalho com propósito muitas vezes veio sem salário fixo, sem benefícios e sem estabilidade, sim. Ou com salário ruim, que nem de professor, né? E, de novo, tem professor que acha normal o professor trabalhar em casa sem estar recebendo. Eu vou corrigir, eu vou planejar a aula e eu vou estar sem receber. Ah, é normal, eu escolhi ser professor. É muito gratificante quando as crianças aprendem. Então eu passo por isso tudo. Eu até compro material para as crianças com o meu dinheiro, né? Tem professor que fala isso. E daí tem essa coisa de gig economy, né? De fazer bico, né? E muitos que foram ao extremo dessa promessa viveram o chamado síndrome do impostor, tentando empreender e fazer a vida com projetos pessoais ou startups que nunca escalaram, que nunca cresceu, né? Eu vejo que muitos, na real, estão às vezes trabalhando CLT e querem empreender para subir na vida, né? Em vez de reivindicar um salário melhor, uma condição melhor para quem já tem essa estabilidade no trabalho, né? Entre o burnout e a estagnação. Burnout, né? Aquela crise de... A pessoa quando trabalha demais, quando tá nessa coisa da estagnação, quando tá, enfim, quando tá tendo ansiedade por causa do trabalho, quando tá se desligando da família, dos amigos por causa do trabalho. O burnout, né? A crise dos millennials não se parece com as dos boomers porque suas conquistas também não se parecem. Então, por que eu não posso ter uma crise e comprar uma Harley porque eu não tenho dinheiro? Eu não posso ter uma crise e fazer uma aventura no deserto do Saara porque eu não tenho dinheiro para ir pro deserto do Saara. Então, a minha crise vai ser trabalhar até a exaustão, porque a gente ainda é um animal que às vezes precisa de umas crises, né? A casa própria ficou fora do orçamento. O empreendedorismo virou sinônimo de precarização, é verdade. A paixão pelo trabalho virou burnout. Sim, porque antigamente a pessoa conseguia ter uma paixão pelo trabalho e daí mas ela também conseguia manter um ciclo de amigos, manter a família, manter aquela coisa. Até porque quando meu pai trabalhava a mais, não era um período longo e ele recebia. Não tô dizendo que todos eram assim, mas meu pai dizia que às vezes era o que possibilitou ele crescer, às vezes eram os serões que tinham a hora extra que tinha de vez em quando. O propósito virou decepção, sim. Eu, como professor, me sentia muito realizado, mas assim, tentando ensinar os outros e minha casa não vinha. Meu carro não vinha. Aí não dá, né? A liberdade virou ansiedade, sim, quando a gente pode ser tudo. Quando a gente é criança, a gente ouviu que a gente podia ser tudo. Vocês podem ser tudo, o mundo é de vocês. E daí a gente... Ah, e agora? A grana do Freela virou matcha lattes. Essa aqui também eu não caio nessa, tá? Não caiam nessa. Aquela fala de boomer que os millennials não conseguem comprar casa porque estão tomando muito Starbucks ou estão comendo muito avocado toast, né? Torrada de abacate. Não é por isso, né? É por causa do sistema mesmo. 81% dos millennials afirmam que não podem se dar ao luxo de uma crise de meia-idade tradicional. Isso que eu falei, né? Não tem como eu comprar uma Harley Davidson pra mim. Não tem como. Extravagâncias são inviáveis. O peso de ter acreditado. É cruel perceber que não se trata apenas de frustração com o presente. É o luto por um futuro que parecia possível. Parecia não, ele era possível. Tão fácil culpar as compras de Starbucks do que... Sim, e tem muito disso. Tem vários CEO falando isso em entrevista, que o pessoal não... fica reclamando, mas tá comendo Starbucks, comendo torrada. Não é um futuro que parecia possível, era possível. Imagina, a gente viu a internet virar realidade. Bom, a gente viu a China virar realidade, né? A China em 40 anos, olha o que virou. A China, a juventude não tá passando por isso. Tenho quase certeza. A juventude chinesa não está passando por isso. Talvez porque os pais, os avós deles tenham passado por algumas poucas e boas, mas a juventude chinesa não. Eles entenderam que nós precisamos fazer alguma coisa para que a nossa juventude não passe por... A geração que acreditou no poder transformador das startups, da economia criativa, da alimentação orgânica, da bike como estilo de vida e no poder da comunidade. Agora se vê questionando se tudo foi uma grande ilusão com estética bonita. Para nós, é que não foi ilusão na época que nos prometeram. Eram professores, era a nossa família, eles queriam que fosse, mas... eles não se ligaram do próprio sistema que eles estavam ajudando a manter, né? Houve uma revolução tecnológica e de pensamento, mas não houve uma revolução no sistema que é especialista em se aproveitar das pessoas. E aí estamos sendo aproveitados mais do que nossos pais, porque o sistema também se beneficiou da internet,
da revolução tecnológica, também se beneficiou da revolução cultural, dessa coisa de a gente acreditar que nosso trabalho poderia ser algo que a gente amasse, algo que a gente sacrificasse mais ainda do que nossos pais sacrificaram. Eles se beneficiaram disso também. Os millennials testaram um modelo novo, desafiaram o status quo e criaram, sim, valores importantes. Tornaram o mundo do trabalho mais humano. Popularizaram a discussão sobre saúde mental, qualidade de vida e propósito. Forçaram empresas a repensarem suas culturas e práticas com diversidade e inclusão. Fizeram as marcas se tornarem mais próximas e se envolverem em causas. Trouxeram à tona toda a pauta da sustentabilidade. E agora estão pagando o preço por terem comprado um discurso e sido os beta-testers de um novo formato de sociedade. Aqui, é aquela coisa, é uma pessoa que é da época, né? Então, não é que a gente forçou as empresas a repensar as coisas, é que se tornou lucrativo para as empresas repensarem as coisas, né? O capitalismo só ganhou com carinha nova, é verdade. Esse mês começa o mês do orgulho, né? E tem empresa que o ano inteiro faz nada, mas daí no mês do orgulho bota lá a bandeirinha LGBTQIA+, defende essa pauta. Uma geração inteira percebeu que fez tudo certo e ao mesmo tempo deu tudo errado. Em um momento no qual o mundo caminha em sentido anti-woke, os millennials estão tendo que abandonar seus ideais e pivotar suas vidas, buscando todos aqueles valores e formatos. Eu estou pivotando a minha vida nesse momento. Não tem a ver com nada anti-woke, nada a ver com isso, tem a ver com dinheiro. E aí é onde falha essa matéria aí, é de não entender que a gente tá pivotando nossa vida e ainda bem que ela trouxe as aspas aqui, né? Que não deu tudo errado. Dentro desse sistema deu tudo certo. Tá indo melhor do que esperado, na real. A gente tá se matando mais pra trabalhar e ganhando menos. Conteúdo produzido 100% por uma humana, né? Então é isso, eu queria trazer essa... Porque eu lembrei da frustração da Mari. E a Mari tem 19 anos, né? A Mari falou. Então não é uma coisa exclusiva da nossa geração. É uma coisa que vai piorar. Tomara que a geração da Marininha consiga dar um jeito nisso aí. Venderam pra nós uma coisa e entregaram outra. É...